Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com a galera do 9º ano da Escola Evangélica Vicente Costa e o nosso assunto hoje será colocação pronominal. Eu vou abrir aqui o material, que é o material que a gente costuma usar na sala de aula, e eu vou começar lendo um poema, né, do Oswald de Andrade, um poeta modernista, intitulado Pronominais, certo? Diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, esse poema, né, datado aí da época do modernismo, da arte moderna, ele foi considerado na época muito ousado, né, tanto nos aspectos artísticos, né, do poema em si, quanto no que diz respeito ao conteúdo do poema. Até hoje, a gente pode considerar que esse poema é um pouco ousado, né? Até hoje ele, nossa, mas ele está falando do cigarro e ele não está falando para as pessoas não fumarem, ele está falando como se fosse uma coisa natural, né? O modernista, ele tem essa característica de querer usar, de querer chocar, de querer falar das coisas com essa liberdade ousada mesmo, né? Mas o ponto é, tá, que ele também foi considerado ousado pelas questões gramaticais que ele aborda no poema, tá? Então, até hoje, em Portugal, por exemplo, você vai ouvir as pessoas falando assim: dá-me dá-me 2 pães, por exemplo. Né? Você chega para dá-me 2 pães. Dá-me. Percebe? A gente tem aí o uso do pronome oblíquo, que a gente chama na gramática de átono, e que em Portugal é de fato átono, não tem força, quase não sai. Dá-me 2 pães. Dá-me. Dá-me. Percebe? Aqui, se o brasileiro quiser usar o pronome depois do verbo, a gente vai falar dá-me. O me ainda vai sair com mais força. Mas no dia a dia a gente nem faz isso. A gente põe o quê? A gente coloca o pronome na frente do verbo. A gente diz me dá. E como me dá pode soar muito grosseiro, a gente ainda muda o verbo. E aí a gente chega na padaria e diz assim: me veja 2 pães. Né? Você chegar em Portugal dizendo uma coisa dessa, o padeiro vai olhar pro pão e vai dizer: tá, ok, já vi os 2 pães, e agora? Né? Então, o brasileiro mudou muito a forma como ele lida com essas questões do pronome e qual a posição que a gente coloca o pronome no verbo. Então, quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando justamente disso, certo? Onde é que o verbo vai, certo? Onde é que o pronome vai em relação ao verbo, certo? Então, há 3 posições possíveis, certo? Embora só uma delas seja a mais comum, a mais natural, vamos dizer assim, a mais usual, certo? Eu posso colocar o pronome na frente do verbo, certo? Como aparece no final do poema, observa, me dá, o me está aparecendo na frente do verbo, me dá, tá? Eu posso colocar o pronome depois do verbo, como é o caso que está aparecendo aí no início do poema, dê-me, né? Ou, pensando lá no exemplo que eu falei de Portugal ainda há pouco, dam, quase não sai o pronome, né? E o terceiro caso, que é mais incomum, né? Que é o mais estranho de todos, tá? O pronome no meio do verbo, dividindo a forma verbal para o pronome ficar encaixado no meio, certo? Então, quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando disso. Em que posição, em relação ao verbo, o pronome vai, tá? E aí, a gente tem 3 nomes aqui que não são medicamentos, tá? Não procure isso na farmácia, você não vai encontrar. Mas são 3 nomes estranhos, né? São 3 nomes que têm a ver com a colocação pronominal. Quem é a assombração que está levando... Ah, tá. Fala, Israel.
Eu pensei que, assim, o pronome também poderia ficar no final da oração, por causa que não tem aquela forma. Dê um cigarro a mim, não poderia Então, ser no final da oração. quando a gente pensa em colocação pronominal, a gente está falando especificamente dos pronomes que a gramática chama de átonos. Aqueles pronomes que ficam sempre junto do verbo. Lembra quando a gente falou sobre isso? Lá no 6º ano, depois eu repeti agora para vocês quando a gente começou a falar sobre pronome em sala de aula. Existem os pronomes pessoais oblíquos do caso reto, oblíquos do caso reto é ótimo. Existem pronomes pessoais do caso oblíquo, os átonos, certo? Os que não têm força, e os tônicos. Essa nomenclatura de átono e tônico para o brasileiro não funciona, não serve. Por quê? Porque a gente põe força nos dois tipos. A gente põe força nos dois. Então, o que a gente faz para diferenciar? Existem aqueles pronomes que vão sempre junto do verbo e existem aqueles pronomes que você pode deixar um pouco mais distante do verbo, que são esses aí que você mencionou. Então, quando a gente fala de colocação pronominal, nós estamos falando especificamente daqueles pronomes que sempre vêm junto do verbo. Aqueles pronomes que quando a gente põe depois do verbo, sempre vem com hífenzinho, certo? Com um traço logo depois do verbo. E se a gente quer pô-los, se a gente quiser colocá-los antes do verbo, eles vêm logo antes. Não tem muita coisa no meio deles, entre eles, entendeu? Então, esses são os pronomes que a gente chama de pronomes átonos, que não tem, supostamente, não tem força. O brasileiro faz ter força, mas tradicionalmente eles são considerados átonos. Então, é só para esses pronomes que a gente vai... só com esses pronomes que a gente vai lidar aqui, entendeu? No que diz respeito à colocação pronominal. São só esses que importam, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos lá. O primeiro nome estranho aí, que parece nome de medicação, certo? É a próclise. Tá? Você pode tentar pronunciar isso daí na sua casa, não precisa ligar o microfone. Né? Próclise. Tá? Então, o que é a próclise? A próclise é a colocação pronominal em que você tem o pronome vindo antes do verbo. Tá? E aí, quais são os casos que a gramática diz em que deve haver a próclise? Tá? Quando você tiver um advérbio que não tiver uma pausa, que não tiver uma vírgula, aqui o que acontece? O advérbio puxa o pronome para frente do verbo. A gente diz que ele chama a próclise ou ele puxa a próclise, certo? Então, veja o exemplo. Amanhã te levo o bolo que fiz para você. Preste atenção que o amanhã, tá? Ele é um advérbio, tá ok? E como advérbio, ele vai puxar a próclise sem pausa, ele vai puxar a próclise, ele vai puxar o pronome para frente do verbo. Então, eu não poderia dizer nesse caso aqui, amanhã levo-te o bolo. Tá? Na verdade, esse exemplo que está aqui tem até uma inadequação, né? uma desuniformidade de tratamento. Não sei se você percebeu, porque ele diz assim, amanhã te levo. Esse te marca o tu, né? Eu estou tratando a pessoa de tu. E aí a frase termina, o bolo que fiz para você. Né? Ou seja, está misturando na mesma frase o tu e o você. Uma desuniformidade de tratamento. Eu espero que vocês lembrem disso. Então, mas assim, as pessoas falam assim normalmente. Então, o exemplo, supondo que o exemplo tenha sido tirado da linguagem coloquial, a questão é, eu não poderia dizer pela gramática normativa, amanhã levo-te. Não, amanhã te levo. O te tem que ir para frente porque tem um advérbio aí, que é amanhã, e esse advérbio não está com pausa. Tá? Quando você tem pronomes indefinidos, interrogativos ou relativos e demonstrativos, aí você puxa a próclise também. Então, quem? Um pronome interrogativo. Quem lhe emprestou essa corrente de prata? Então, você não poderia dizer, nesse caso, quem emprestou-lhe. Não. Quem lhe emprestou. O lhe vai para frente. Tá? C, baixando aí um pouco, virando a página. Conjunções subordinativas. Aquelas que a gente já estudou, certo? Em sala e que eu revisei com vocês através do conteúdo de orações, né? Quando, se, caso, embora, já que, apesar de, mas, porque, que, se, etc. Todas as conjunções subordinativas, sejam elas adverbiais ou integrantes, elas também vão puxar a próclise, certo? Teu pai disse que vai te levar ao zoológico caso te comportes. Não poderia dizer nesse caso. Ao zoológico, caso comportes-te. Comportes-te. Não.
caso te comportes. Né? Na verdade, nem se não tivesse a próclise, você poderia comportes-te, porque lembra lá, quando o verbo termina com S, cai o S para entrar... não, se bem que isso não funciona com o ti, né? Seria comportes-te, uma coisa super estranha, né? Então, não encaixaria aí o comportes-te, não dá nem para falar isso, porque o caso aí, que é a conjunção subordinativa, ele puxa a próclise, tá? Em palavras exclamativas, certo? Que exprimam o desejo, que exprimam algum tipo de bênção, né? Então, aí nesse caso, eu vou dizer que Deus te guie, que Deus te abençoe, né? Eu não posso dizer que Deus abençoe-te. A gramática normativa não coloca isso como uma possibilidade. Verbos no gerúndio, terminados em IDO, né? Como é o que é o gerúndio. Ou seja, aqueles que indicam uma ação em andamento, precedidos pela preposição em. Então, em se tratando de séries televisivas, eles conhecem todas, né? Em se falando de matemática, eles têm se esforçado bastante. Em matemática, porque língua portuguesa, né, tá difícil. Então, em se falando de matemática, eles têm se esforçado bastante. Tá? Mentira, eles têm se esforçado também em língua portuguesa. Então, observa que... Não me desminta, Murilo. Então, nesse caso, eu tenho um verbo no gerúndio e eu tenho a preposição em. Então, o pronome vai para frente do verbo. A preposição em puxa esse pronome aí para frente, tá? O numeral ambos, no sujeito da oração. Ambos se levantaram e decidiram procurar emprego. Que bom, né? Ninguém gosta, como diz a Bíblia, quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, ambos se levantaram e decidiram procurar emprego. Então, palavras ou expressões com sentido negativo. Toda palavra com sentido negativo puxa a próclise, tá? Então, não me informaram. Aí, nesse caso, eu tenho duas regras acumuladas, porque o não é advérbio, lembra? Foi a primeira que a gente viu. E não tem pausa. Então, já puxaria só por ser advérbio. Mas, além de ser advérbio, é uma palavra negativa. Então, puxa a próclise também. Toda palavra negativa puxa a próclise. Não me informaram sobre a nova cobrança. Eu não poderia utilizar aqui conforme a gramática normativa, não informaram-me. O não puxa a próclise. Tá? E aí ele vai falar que nas locuções adverbiais, tá? Quando o verbo principal estiver no gerúndio ou no infinitivo, a colocação pronominal é opcional. Então, eu posso dizer tanto meu marido vai me pegar amanhã no trabalho, quanto meu marido vai pegar-me amanhã no trabalho. Tanto na frente do verbo, quanto depois do verbo. Ok? É só um exemplo, tá? Eu não tenho marido. Deixa eu ver quem é que tá falando aqui no chat. O famoso joguinho de sinal, né? Mas só que agora para os pronomes. Beleza. Tá? Então, vocês entenderam o que é a próclise? A próclise é o fenômeno que coloca o pronome na frente do verbo. Tá? E aí, quais são os casos em que você vai colocar o pronome na frente do verbo? São, de acordo com a gramática normativa, esses 7 casos que estão descritos aí. No uso comum, na norma culta, certo? Você também coloca a próclise como forma aceitável, vamos dizer assim, quando você tem o pronome, né? Um pronome pessoal como sujeito. Então, por exemplo, ele se preparou para este dia. Tá tudo certo. Aí a gramática normativa já tem aceitado isso daí, né? Ao invés de dizer ele preparou-se, tá? O pronome pessoal puxando a próclise não está aqui descrito, mas é algo que já tem sido aceito pela gramática normativa. Ele se preparou, tá? Posso seguir para ênclise, porque eu vou deixar a mesóclise para o final. Posso seguir para ênclise? Posso? Ok. Então, vamos lá. Se a próclise é o pronome vindo na frente do verbo, tá? A ênclise agora é o pronome vindo depois do verbo, certo? E aí é bem mais simples, porque basicamente, onde não ocorre a próclise, basicamente, a gente ainda tem a mesóclise que eu vou falar quais são os casos específicos dela, mas basicamente, todas as vezes que a situação não envolver um desses casos, desses 7 casos aqui, não tem um advérbio
sem vírgula aqui. Não tem um pronome definido. Não tem conjunção. Não é uma palavra exclamativa. Não é um verbo no gerúndio com a preposição em. Não é ambos. Não é uma expressão negativa. Não é nada disso. Bom, se não é nada disso, então você já sabe que o que vai acontecer é a ênclise. Entendeu? Com exceção dos dois casos que a gente vai ver depois da mesóclise. Então, basicamente, quando não houver próclise, haverá ênclise, tá? Então, o pronome é inserido depois do verbo, nesse caso, tá? Quando se encaixar nos seguintes casos. A frase se iniciar por um verbo, porque nunca, olha só, você pode grifar isso aí no seu livro, porque nunca se começa uma frase com um pronome oblíquo átono, tá? Então, a gente está falando isso dentro da gramática normativa. É claro que no dia a dia o brasileiro faz muito isso, né? É justamente aquilo que o poema tratou ainda há pouco, né? Me dá. Na gramática normativa, esse me iniciando a frase não é permitido, então faz-se a ênclise. Dá-me ou dê-me, mas não o me dá, tá? E aí acontece aí, ó, os exemplos, né? Fecha-te no teu quarto. É uma coisa bem formal, assim, bem, parece uma coisa, né, poética até. Nossa, se o castigo é esse, falado desse jeito, eu até vou com gosto. Mas a gente não fala assim no dia a dia, né? A gente te fecha no teu quarto e fica aí, só sai quando mandar, né? Contei-lhe todos os meus segredos, né? A gente vai dizer mesmo, contei para ele, né? Ou contei para ela. Cortou-se com o barbeador, tá? A gente vai dizer, ele se cortou. Ele, a gente mete o pronome para puxar a próclise, né? Ou, dificilmente a gente vai dizer cortou-se. Mas a questão é, isso daqui são situações de língua, né? Situações formais. Então, quando você estiver escrevendo, por exemplo, um texto, um trabalho, lembre sempre. Iniciando a frase, precisa ser ênclise. O pronome tem que vir depois do verbo. Não pode começar a frase com pronome, tá? Quem é que está com o microfone ligado, gente? Mariane, você quer fazer uma pergunta? Não? Ok, vamos seguindo então. Após uma pausa antes do verbo, geralmente devido à pontuação, vírgula, 2 pontos, ou seja, é a mesma ideia. Não está começando a frase, mas está começando uma nova seção da frase, porque tem uma pausa antes. Então, também você coloca a ênclise, ou seja, o pronome tem que vir depois. Hoje, olha a pausa, tá? Não vão cantar musiquinha de final de ano, né? Hoje, fazem-se consultas odontológicas mais baratas, tá? Beleza? Ok, tudo bem, filhote, sem problema. O verbo, se o verbo estiver nas seguintes formas verbais, imperativo, afirmativo ou gerúndio, não precisa ir do lado em, que já foi o caso da próclise, e no infinitivo. Então, levantem-se agora. Levou a chave, deixando-nos no escuro. Gostaria de perdoar-lhe, mas não sei se consigo. Então, esses casos em que não ocorre a próclise, você vai meter a ênclise. Basicamente é isso, tá? Deu para entender? Você, na verdade, precisa saber em que casos vai usar a próclise. Aí, você sabendo esses 7 casos da próclise, você vai ver, espera lá, o que eu estou fazendo aqui agora não envolve nenhum desses 7 casos. Ah, então é a ênclise. Entendeu? Você faz por eliminação. Ah, eu estou escrevendo aqui meu texto, não tem nenhum caso para próclise, eu vou usar então a ênclise. Certo? Umas profetadas online aqui, né, agora. Respondendo aí a Júlia no chat. Então, vamos para a mesóclise, ok? Olha só que coisa louca. Tá? Vocês vão ler esse texto aí, a gente não vai ler aqui, vocês vão ler aí em casa, que a gente está com pouco tempo, tá? Mas, e se você estiver vendo o vídeo e não tiver acesso ao livro, você pode pausar o vídeo para ler, né? O texto. Vocês vão ler depois em casa com calma. Quer dizer, vocês já estão em casa, né? Vocês vão ler aí depois com calma quando a aula acabar. E aí, eu vou colocar aqui, eu vou ler só essa parte aqui, que é a parte da regrinha em si, tá? Ele vai dizer, né, sobre o texto. No trecho, notamos que o menino graciliano não compreende a colocação pronominal ter-te-ão. Ter-te-ão.
Que raios é Tertião? Você vai precisar ler o texto para saber o que é Tertião. E o confunde com o nome de uma pessoa, né? Então, Tertião. Ô, Tertião, chega aqui. O motivo evidente é que no cotidiano raramente usamos esse modo de falar, que é próprio da escrita. Aí ele coloca aqui próprio da escrita. Você pode puxar uma seta aí no seu livro e dizer que, mesmo na escrita, a mesóclise está entrando em desuso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? O que é a mesóclise? A mesóclise é justamente o pronome no meio do verbo. Ele divide o verbo, a forma verbal, e se encaixa lá pelo meio do verbo, usando dois hífenzinhos. Tá? Então, olha só os dois casos. Só são dois casos que você vai usar a mesóclise. Tá? Quando o verbo estiver no futuro do presente do indicativo. Ai, minha cabeça está doendo. Eu te disse lá no sexto ano que você ia usar aquela tabela, lembra? Futuro do presente, ou seja, quando o verbo vem com aquele morfemazinho RA. Então, ou RE, né? Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão, né? O futuro que expressa uma certeza. E aí, se tiver um pronome átono junto com esse verbo, o que vai acontecer? Alugarão-se? Não. Aí a gramática recomenda, nesse caso, que você vai meter o pronome no meio do verbo. Aí vai ficar alugar-se-ão os apartamentos. Que raio é alugar-se-ão? Alugar-se-ão é que os apartamentos serão alugados. Tá? Então, alugarão-se não dá para, você não pode, a gramática não permite. Alugarão-se, alugarão hífen-se os apartamentos. Aqui você faz, você pega esse se e você joga para o meio do verbo. Alugar, hífen, se, hífen, ão. Alugar-se-ão os apartamentos. Tá? Sentirá-se tudo. Não, sentirá-se não. Não é futuro do presente? Então, sentir-se-á tudo. Tá? Percebe que o acento é mantido. Tá? E esse é o primeiro caso. E quando você tiver aí o... Muito bem, Júlia. A tabela tá aí, né? Pergunte, Arthur. Iago, a gente vai ter só esse horário se a gente conseguir concluir. Pode falar, Arthur. É melhor você ligar o microfone para ser mais rápido. Ah, tá. Expressão dar-te-vos-á. Pois é. Às vezes você vai ter... na verdade, mas dar-te-vos-á não existe isso. Eu posso dizer, por exemplo, dar-se-vos-ão. Dar-se-vos-ão. Dar-te-vos não. Dar-se-vos-ão. Dar-se-vos-ão. Ou dar-se-vos-á, por exemplo. Que é quando você tem... Lembra que o pronome, o pronome oblíquo, ele fica com função de objeto? Então, eu posso ter o pronome tanto como objeto direto quanto objeto indireto. Certo? Na hora de substituir. Então, por exemplo, o verbo dar é um verbo bitransitivo. Se ele é um verbo bitransitivo, ele pede dois objetos, um direto e um indireto. E se eu quiser substituir os dois objetos por um pronome, eu posso fazer isso? Posso. Tá? Então, supondo que o verbo fosse no passado, não no futuro, né? Deu-se-vos, por exemplo, né? Aí o que está acontecendo? Eu estou usando eu estou substituindo os dois. Na verdade, o que acontece é que eu estou usando o verbo dar como pronominal e eu estou usando já um pronome para substituir o objeto indireto. Então, a ideia é que isso se deu para vós. Então, deu-se-vos. Deu-se-vos dessa maneira. Isso se deu para vós. Essa é a ideia. E aí, se eu tiver o verbo, ao invés de tê-lo no passado, eu tiver no futuro, como é o caso de mesóclise aqui, o que vai acontecer? Vai dividir. Aí vai ficar essa forma bizarra aí, né? Com três hífens. Né? Dar-se-vos-ão, por exemplo. Né? O dar-se-vos-á. Certo? Mas é uma expressão bem arcaica mesmo, né? A gente não vai usar isso nem em trabalho de
de conclusão de curso, no TCC. O outro caso aqui é quando você tem o verbo no futuro do pretérito, né? Aquela forma hipotética do indicativo, vamos dizer assim. Então, eu não vou dizer fariam-se os almoços. Não posso, de acordo com a gramática normativa. Eu vou dizer far-se-iam os almoços, né? Traria-me a mesa. Trar-me-ia a mesa. E aí, qual é a questão que eu queria terminar com essa discussão aqui, tá? A mesóclise, ela está entrando em desuso mesmo na linguagem escrita. Então, por exemplo, às vezes quando eu estou revisando o texto, né, às vezes me dão trabalhos de conclusão de curso, enfim, tarefas de universidade para eu revisar, né, para eu fazer, tá? Para eu revisar o português. E aí, o fulano vem com uma mesóclise. Fica uma coisa tão pedante, sabe? Uma coisa tão artificial. Então, a pessoa vem com alugar-se-ão os apartamentos. Aí o que eu faço? Eu procuro uma forma, e outros autores, outros revisores, autores, escritores, de forma geral, têm buscado fazer dessa maneira, tá? Eu procuro uma outra construção diferente que indique a mesma coisa, mas que não precise usar a mesóclise, sem ferir a norma padrão, entendeu? Então, por exemplo, se vem com alugar-se-ão os apartamentos, eu vou dizer os apartamentos serão alugados. Pronto. Quando eu digo os apartamentos serão alugados, eu estou dando exatamente a mesma informação que me dá a frase alugar-se-ão os apartamentos. Alugar-se-ão os apartamentos é muito estranho. Então, os apartamentos serão alugados. Pronto. Resolvi a questão, não deixei uma coisa pedante, uma coisa artificial, que é a mesóclise hoje em dia, e também não feri a gramática normativa. Não quebrei, contradisse nenhuma regra da gramática normativa. Entende? Então, basicamente, resumindo, né? O que você precisa saber? Você precisa saber, numa situação de prova apenas, de prova, quais são esses dois casos específicos da mesóclise, tá? Quais são os casos específicos da próclise? Porque onde você não usar a próclise, você vai usar o quê? A ênclise, certo? Ou seja, você vai deixar o pronome depois do verbo com um hífenzinho ali. Tá ok? Murilo, queria fazer uma pergunta? Não? Então tá. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? A gente tem ainda 1 minuto e meio. Tem que ser rápido. Professor, Diga. vai ter outro horário, né? Não, hoje só tem esse horário. Oi? Hoje só tem esse horário. Ah, tá. Obrigado. Beleza. Quando tiver muito barulho no ambiente de vocês, é bom vocês fazerem a pergunta pelo chat. Ok. Alguma dúvida aí, gente? Tem um jeito de usar mesóclise que não seja tão artificial e que também não fira a gramática normativa? Que, sim, isso você já ensinou. Mas como é que faz para usar de forma não artificial? Pois é, basicamente... fluido, como... Entendi. Basicamente, se você estiver usando a mesóclise numa situação real de língua, do dia a dia, vai soar artificial, porque ninguém mais usa. Agora, onde eu vou usar a mesóclise? Eu posso usar a mesóclise se eu estiver escrevendo um poema, de repente eu quero dar uma ideia, eu estou escrevendo um texto, uma narrativa, e eu quero dar para essa narrativa uma noção de antiguidade, aí faz sentido, certo? Ou seja, mas no dia a dia soa muito artificial. A gente está com o nosso tempo estouradaço já. Eu vou precisar encerrar essa aula. Qualquer outra dúvida a gente fala no grupo do Tira Dúvidas, tá ok? Um beijo do Magro. Te amo vocês. Tchau.